Glória a Jesus. Quatro vezes, Jesus é
Cristo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é teu eterno Redentor, por seu sangue já te emprestou. Deu mais poder consolar, vivo contente, pois ele guiou. Venha ver, buscando essa pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou. Pode ser veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal libertou. Jesus é teu eterno Redentor, por seu sangue já te emprestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos. Agora estou ouvindo em 1 Samuel 7. Vamos ler os versículos 2 ao 6. Dos versículos 2 ao 6. 2 ao 6. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, o sacerdote, ou juiz, né? Na verdade, Samuel teve mais de uma função. Nós vamos estar lendo aqui, capítulo 7, versículos 2 ao 6. Fazer as participativas. Sucedeu que desde aquele dia a arca foi criada de Jesus. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, se com todo o vosso coração não converteis ao Senhor, já que de vós depois de anos, pela nova preparai servi a ele só, ele lhe dará da vossa justiça. Então os filhos de Israel tiraram entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: consagrai a Deus Israel e Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Vamos dobrar os joelhos. Orar. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, fazer as apresentações, irmãos. Nós temos aqui irmãos de outras igrejas, de outras nossas congregações mesmo, pessoas amigas. Quero
quero pedir, se nós temos alguém aqui do Campo da Buranga, se tivermos, eu quero pedir que se coloque em pé. Campo da Buranga, temos alguém? Se temos, em pé, por favor. Se não, hein? Nosso campo, temos alguém? De outros campos, Grego dos Campos, eu vi aqui a Maria Ferraz, que era a escola dela, era aqui de Portugal, mas está hoje ali no Pará. Ferraz. Mais alguém de outros campos? Se temos, por favor, coloque de pé. Vamos receber com bem-vindo, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero pedir pessoas que não são evangélicas. Nós temos aqui essa noite alguém que não é crente. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Pessoas que não são evangélicas. Pessoas que não são crentes. Temos alguém? Parece que não, né? Pessoas de outras denominações evangélicas, de outras igrejas, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Presbiteriana, Batista, Presbiteriana Renovada, Colégio Evangélico Aventuar. Temos alguém? Parece que também não temos, né? Os novos convertidos, se nós temos alguém aqui, mesmo que seja filho de crente, está preparando para o batismo, pode estar indo ali naquela sala onde sai a orquestra. O pastor Antônio Moreira está ali ministrando uma palavra específica para os novos convertidos. Eu quero pedir os irmãos ali da Vila Odete, fique de pé, original, com os irmãos que vieram da Vila Odete, fique de pé. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos para sentar ali do Alto Refúgio. Pastor Odetino, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, fiquem de pé. Estão aí. Deus abençoe. Ali do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu para Goiânia, ligou que não dava conta de chegar a tempo. E mais os irmãos estão aí. Quero pedir os irmãos ali do Conjunto Fraternidade para se colocar em pé. Aí, Deus abençoe. Irmã Antônia Tereza e os irmãos lá do setor Morada Nova. Aqui de pé, todos os irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe. Ali do setor comercial. Aí, todos os irmãos que vieram do setor comercial. Aqui de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. E quero pedir os irmãos lá do Parque da Morada. Todos os irmãos que vieram do Parque da Morada, aqui de pé. Aí, bem. Deus abençoe. Quero pedir o Varginho, todos os irmãos lá de Veredas, aqui de pé. Todos os irmãos lá de Veredas. Aí, graças a Deus. Deus abençoe. Vamos sentar. Vamos dar bem-vindo a todos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ainda estar fazendo uma oração para a irmã Andréia, que eu ontem, pedir às irmãs, pedir a Magória, e para estar orando para a criança. E o Medinho está aí. Como é que está lá? Ela está aí? Melhorou? Está melhorando. Ela me falou que estava melhorando. Ele vai ser amanhã o médico fez a avaliação e há uma possibilidade até de sair do UTI, mais ou menos isso. Mas ela me fez um pedido, e a igreja está orando, eu sei, mas vamos fazer uma oração agora, toda a igreja, vamos ficar em pé. Eu sei que as irmãs, ontem, quando ela me ligou, eu passei para a glória, mas toda a igreja, vamos orar, né? Foi ela teve gêmeas, e uma faleceu e a outra está ainda em tratamento. Mas vamos orar para que Deus restaure a saúde da criança. E eu sei que é claro que se inverter os lados, aí trocar os lados, ele vai sentir isso aí, né? Esse desejo grande. Os pais estão aí desejosos, toda a igreja, todos nós, beleza e feliz, abençoados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar aqui, Senhor, de uma forma especial para a criança que está no hospital. Peço o seu visita, cura para a enfermidade.
Abençoe a mãe, o pai, toda a família. Seja com eles, meu Deus. E nós te pedimos mais uma vez. Cura-lhes. Faça uma obra. E demais que são enfermos, aqueles que não puderam nem vir esse culto. Eles estão enfermos, estamos pedindo, Senhor, nos abençoe. Cura as enfermidades, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu fiz questão de fazer uma leitura hoje, no capítulo 7, 1 Samuel, e eu quero deixar uma palavra aqui não só nesse texto. Se você está com sua Bíblia, quiser abrir ela, eu acho que eu vou me deter hoje no capítulo 1 até o 8º capítulo de Samuel, uma palavra que nós vamos estar fazendo uma análise nesse texto. Primeiramente, quero fazer algumas observações aqui com os irmãos, fazendo uma observação aqui em relação ao texto, assim, de uma forma em todo esses capítulos, primeiro até o 8º. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, até lendo ela sequenciada, mas quando eu cheguei no capítulo 4 de Samuel, eu fiz uma leitura e Deus falou muito comigo ali. E eu voltei ao capítulo 1 e repeti a leitura. Aí eu fui até o 8º e não dei conta de sair dali. E eu já li ele por algumas vezes. Voltei, li de novo, tornei a ler, li em algumas versões diferentes, algumas traduções diferentes. Então, eu quero estar compartilhando com os irmãos algumas observações que eu pude fazer nesse texto. Eu acho que é muito importante. Você falou comigo, eu gosto muito de falar com a igreja aquilo que Deus fala comigo. Primeiro, Deus fala comigo. Eu pude observar, nesses 8 capítulos, eu observo alguns detalhes interessantes. Por exemplo, aqui a Bíblia mostra uma transição. O livro de Samuel está depois do livro de Ruth, que vem depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes, na realidade, a história dos juízes não termina no livro de Juízes. Tem uma pequena sequência aqui no início de Samuel, ou até o capítulo 7, por aí assim. Por quê? Porque Samuel ainda foi juiz. Depois de Samuel, ainda teve 2 filhos, Abias e Joel. 2 filhos de Samuel que também tiveram esse ministério de juiz. Só que, na realidade, eles tiveram alguns problemas, como os filhos de Eli, que a Bíblia faz menção deles aqui, enfaticamente no início do livro de Samuel. Eles não tiveram um bom comportamento. Isso gerou nos israelitas, primeiramente, uma desobediência, porque eles pediram um rei fora da vontade de Deus. Deus, lá no Pentateuco, Deus já havia falado com relação às qualificações de um rei, e tudo faz crer que Deus tinha um interesse de colocar um rei sobre Israel, mas Israel ali foi um pedido fora da hora, fora da vontade de Deus. No capítulo 8 nós encontramos Israel fazendo um pedido para um rei e fora do plano do projeto de Deus. Então, foi uma transição. Vocês sabem, todo leitor da Bíblia sabe que o livro de Juízes, com a época dos juízes, foi um período de sobe e desce em Israel, no aspecto espiritual. Às vezes lá em cima, hora lá em cima, hora lá embaixo. Era uma vida cheia de altos e baixos. Deus levantava um juiz, promovia um livramento, Israel desobedecia, tornava a pecar, começava a desobediência e a coisa caía. Mas aqui, nesse livro de Samuel, esse primeiro livro, eu quero dar uma passada aqui também, depois eu quero voltar em alguns versículos, mas ele inicia com aquela oração de Ana. A gente sempre enfatiza aquela oração de Ana. Ana fazendo uma oração, Elcana, ele tinha 2 mulheres, era Ana e a outra Penina.
E esse homem, ele ia adorar a Deus todos os anos. E em um desses anos, em uma das suas oportunidades, Ana fez uma oração que ficou famosa, né? Porque ela obteve resposta, inicialmente aquela crítica do sacerdote Eli, chamando-a de embriagada, de bêbada, mas ela obteve resposta. E foi interessante de observar aqui a perseverança de Ana, está aqui no capítulo, no versículo 12, no capítulo 1. Então, de repente, nasce o filho. Ela aqui no capítulo 2, fala do cântico de ânimo, um agradecimento, depois eu quero voltar um pouquinho aqui. Nesse capítulo 2 ainda fala dos crimes dos filhos de Eli. Posteriormente, o ministério de Samuel tem início aqui. Depois vem uma profecia que na casa, com relação à casa de Eli, a partir do versículo 27, capítulo 2. No capítulo 3, os sonhos de Samuel. Capítulo 4, nós encontramos uma guerra, os filisteus alcançando uma vitória em cima dos israelitas, traz um problema sério. No capítulo 5, a arca na terra dos filisteus causa algumas aflições, alguns problemas. No capítulo 6, os filisteus devolvem a arca. Nesse capítulo 7, Samuel chama o povo a um arrependimento. Aí a gente encontra uma grande vitória. E o capítulo 8 vem o pedido do rei, o pedido dos israelitas faz com relação ao rei. Então, superficialmente, está aqui uma história de uma época de mudança. Como eu estava dizendo, na época dos juízes, foi uma época de sobe e desce, uma época difícil para a igreja, para o povo de Deus. Ali não era chamado de igreja, mas era o Israel de Deus. Então, como eu acredito que nós estamos vivendo hoje, eu quando li, o dia que eu li isso aqui, Deus falou muito comigo, eu acho que foi semana passada, finalzinho da semana passada. Eu estava lendo a Bíblia e sequenciando, cheguei nesse capítulo 4, interessante, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, mas quando eu cheguei no 4, eu encontrei aqui os filisteus vencendo os israelitas, e eu comecei a analisar as razões dessa derrota de Israel. E isso falou muito comigo. Eu voltei no capítulo 1, procurei estudar um pouquinho aqui. Como eu disse aos irmãos, eu repeti essa leitura por algumas vezes e quero tentar compartilhar com os irmãos alguma coisa aqui. Nesse capítulo 1, voltando aqui, eu dei essa passada assim superficial, mas no capítulo 1 eu encontrei aqui um fato que eu achei interessante. Por exemplo, quando Elcana subia, este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Irmãos, a primeira coisa que eu queria observar com os irmãos aqui, fazer uma comparação desse texto com o capítulo 3, o capítulo 2 ainda, e o versículo 12, e até aqui no capítulo, mais alguma coisa aqui. Olha aqui como é que o versículo 12 do capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Observe aqui, no capítulo 1, no versículo 3, eles são chamados de sacerdotes do Senhor. No capítulo 2, versículo 12, eles são chamados de filhos de Belial. Se daí a pouco nós encontramos uma profecia aqui contra a casa de Eli, e Eli recebe algumas críticas de um homem
que chegou ali na casa de Eli, com relação ao comportamento de Eli e com relação aos seus filhos. Os filhos de Eli, naquele capítulo 2, falam dos crimes, eram crimes horríveis. Eles profanaram as coisas santas do Senhor. O sacrifício, quando alguém ia oferecer o sacrifício, eles chegavam, se a gente ler aqui em Levítico, capítulo 10, versículos 12 ao 20º, versículo 10, 12 a 20, nós vamos encontrar a Bíblia mostrando a forma do sacrifício, aquilo que pertencia ao sacerdote. Capítulo 2, versículo 1 e 3, também Levítico, fala sobre isso. Capítulo 7, versículo 10. Ali a Bíblia nos instrui, porque na realidade, existe um interesse de Deus na santificação do seu povo, não é de hoje não. Deus orienta o seu povo em todos os tempos. Vocês sabem por que nós, hoje, ou em todas as épocas, eu já disse aqui que na época dos juízes, quando o povo arrependia, quando o povo procurava a Deus, quando o povo se chegava a Deus, eles eram vitoriosos, livres dos inimigos, viviam um período de paz. E você sabe que hoje não é diferente. Você quer ver um homem ter paz, é aquele homem que está perto de Deus. Não é um homem rico, não é um homem bem sucedido na política e em tantas outras áreas. Mas o que faz um homem vencedor, ele está perto de Deus. Ele está obedecendo a Deus. Então, nós vivemos hoje, o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus dos juízes, o Deus de Israel, o Deus de Eli, o Deus de Samuel, o Deus de Davi. Samuel, ele chegou a ungir 2 reis, Saul e Davi. Esse Deus é o nosso Deus, é o Deus da igreja hoje. E esse Deus, segundo a Bíblia, ele não mudou, ele é o mesmo. Eu estava falando numa época de transição ali. Se a gente ler aqui, se a gente for lá para o capítulo 8 de novo, nós vamos encontrar Samuel falando com relação a problemas que Israel iria encontrar quando eles tivessem um rei. Eu acredito, a Bíblia não fala que jeito que era o ofício de juiz. Eu não consegui captar isso aqui direitinho, qual era a função do juiz lá com relação ao povo de Israel, a julgar o povo. Mas a gente percebe, por aquilo que Samuel disse, falou com o seu povo naquela época, lá no capítulo 8, que seria uma perda muito grande para eles terem um rei, ao invés de um juiz. Porque o rei, com certeza, iria exigir a participação do povo na área militar, nas guerras. O rei iria cobrar impostos e o rei iria exigir, fazer exigências do povo que na realidade parece que não tinha na época dos juízes. Então, ia gerar um sofrimento a mais, claro que iria. Mas, como eu estava falando na época de transição, eu acredito que hoje, todos aqueles que têm acompanhado aí os noticiários, quem está informado hoje, através de internet, de televisão, sabe dos problemas que está acontecendo entre aqueles que se dizem evangélicos, que se dizem pastores, que se dizem líderes, estão considerados homens que estão aí de ninguém. Esses dias eu até ouvi um pastor falando, o pastor Israel estava comigo, nós estávamos num encontro ano passado, no final do ano, e o pastor foi falar sobre um projeto que ele tinha. E ele comentando sobre algumas pessoas que estavam envolvidas nesse mesmo projeto dele, só cada um tinha uma área. Ele falou: olha, para brigar lá tem fulano, tem um fulano, tem um fulano.
para pregar outro tipo de coisa, tem um fulano, tem um fulano, tem um fulano. Pelo que eu entendo, o povo está querendo agora pastor. Então, na realidade é isso. Se a gente for observar, irmãos, para brigar tem muita gente. Para inventar coisas tem muita gente. Agora, para pregar a Bíblia, eu quero falar para vocês que nem não. Porque a Bíblia, quando você prega a Bíblia, não tem retorno financeiro. Quando você prega a Bíblia, não tem retorno com relação à fama. Vocês podem observar que os homens que pregam a Bíblia, eles não buscam fama, eles buscam a Deus. Então, nós estamos numa carência com relação a isso. Há uma transição hoje, uma inversão de valores. Agora, eu quero incentivar vocês, quero pregar e incentivar vocês. Nunca entre. Acho que não compensa nem estar comentando certas coisas que acontecem. Vocês sabem o que nós temos que pregar? Pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E que Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É isso. Graças a Deus. Então, transição não foi só naquele tempo. Hoje também estamos vivendo uma época assim. Uma inversão de valores, um evangelho barato, um evangelho modificado, transformado, mudado. Vocês já imaginaram se o apóstolo Paulo chegasse aqui hoje e fosse participar desse qual seria, até mesmo desses líderes nossos do passado, né? Totalmente diferente. Mas voltando aqui ao texto bíblico que eu falei, essa comparação desses dois textos, no capítulo 1, esses homens foram considerados sacerdotes de Deus. Aqui, filhos de Belial, porque o seu procedimento estava totalmente longe daquilo que a Bíblia falou lá em Levítico, daquilo que eram as leis com relação à participação do sacerdote no sacrifício. Aqui no capítulo 2 ainda, quando fala nessa profecia contra a casa de Eli, esse homem chega ali e faz uma... Eu posso ler, irmãos, eu vou ler o todo o tempo querendo ver que na realidade vocês observaram que eu falei sobre 8 capítulos da Bíblia. Eu simplesmente quero dar estudar um pouquinho aqui. Não é um estudo assim, eu não estou sintetizando, eu estou fazendo um estudo aqui do texto, e ele é um pouco longo, então tem que pegar alguns detalhes aqui. Mas aqui, entre as críticas que ali recebeu, ele diz assim: e honras a teus filhos mais do que a mim. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, quando eu li o capítulo 4, eu voltei aqui, cheguei nesse ponto, foi um dos pontos que eu observei, e quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, pecado é pecado para todos. Pecado é pecado. Nós estávamos, eu já falei isso aqui na igreja, eu acho que falei, pelo menos em algumas reuniões assim eu falei. Nós estávamos numa reunião ali em Porá, e tinha alguns obreiros que estão aqui hoje. O pastor Eurico estava ali, o pastor Soel, quem mais estava em Porá? Nós estamos em Porá. Glória, Julimar, o Severo. Eu não dou conta vocês me perdoam, porque eu não dou conta de falar de todos. Mas nós tivemos ali um assunto, o pastor Coins colocou ali uma questão com relação a crianças, trabalho de crianças, apoio ao trabalho de crianças, a igreja voltar uma visão para trabalhar com crianças. E aí, quando fala em crianças, todo mundo lembra dos filhos, dos netos. E nós ouvimos ali algumas palavras de alguns pastores falando da alegria que eles têm de ver os seus filhos na igreja, a sua descendência na igreja. Aí nessa altura já levantou um pastor auxiliar na igreja lá do sul do estado,
E deu uma palavra, irmãos, que na realidade, depois que ele falou, ninguém mais falou nesse assunto. Ele falou: irmãos, eu quero ver os meus filhos não só na igreja, mas eu quero ver os meus filhos salvos. Salvos. Porque às vezes, não foi, às vezes eu vou sair da palavra que eles falaram ali. Eu quero falar isso aqui agora. Às vezes nós queremos simplesmente ver os nossos filhos numa posição de destaque, até mesmo na igreja, né? É muito bom ver, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus por os filhos dos irmãos que alcançam essa posição. Acho que os irmãos têm toda a razão de ficar alegre pelo filho aqui destacando na obra de Deus, mas acima de tudo, ele tem que ser um salvo. Esses dois filhos de Eli, um pouquinho atrás, foram chamados de sacerdotes de Deus. Aqui são chamados de filhos de Belial. As práticas deles eram totalmente fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, irmãos, o importante não é um título, não é um cargo, não é uma posição. O importante é o nosso relacionamento com Deus. Esses dias eu estava ouvindo um pregador e ele falou uma palavra que eu guardei, gosto de guardar essas coisas que eu considero boas. Ele falou assim, inclusive quando eu leio a vida de Samuel, eu acho que é interessante fazer essa observação. Ele falou assim: a gente precisa acreditar no mensageiro para acreditar na mensagem. Se a gente não acreditar no mensageiro, a gente não acredita na mensagem. A gente precisa crer no mensageiro para crer na mensagem. Às vezes, levanta alguém aqui e prega uma palavra bonita, toda floreada, e a palavra ela tem um fundamento bíblico, mas você olha, ouve, vê e às vezes sai: meu Deus, não senti nada, para mim não teve efeito. Por quê? Porque a vida dele não diz, a vida dele não está de acordo com a palavra, é diferente. Então, irmãos, eu achei interessante fazer essa observação. Esses dois moços ali sendo chamados de sacerdote de Deus, daí a filho de Belial. Além do mais, eu ainda vejo nisso aí que a nossa vida espiritual, aqui no capítulo 1, no versículo 12, e sucedeu que perseverava ela em orar. Era Ana. Mas a nossa vida espiritual, ela depende de uma perseverança. Irmão, não adianta hoje você estar aqui pulando, gritando, glorificando a Deus, fazendo um barulho aqui, e daqui a pouco você está, às vezes, fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus orienta. Eu acho que nós precisamos observar isso aí e cuidar. Por isso é que eu sempre tenho procurado orientar a igreja, e não estou preocupado. Eu estava orando aqui, ainda pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de orientar essa igreja, eu preciso de falar, irmãos, eu quero transmitir uma palavra para vocês. Eu quero que termine uma mensagem aqui, termine uma terça-feira, e chega lá embaixo, alguém me dá um tapinha nas costas e fala assim: mas a palavra foi boa, hein? Não é isso que eu estou buscando, não. Eu queria que depois, daqui um mês, daqui uma semana, sei lá quando, mas um dia eu encontrasse meu irmão e você falasse assim: pastor, aquela palavra me mudou. Aquela palavra me mudou. Eu via de uma forma, eu mudei o meu comportamento por aquilo ali. Aí sim, aí eu quero glorificar a Deus, porque esse tem sido o meu objetivo. Irmãos, essa oração, fiz uma comparação aqui sobre esses dois textos. Já me referi aqui a essa oração de Ana. Ela orou,
e buscou a Deus, ela chorou abundantemente. E ela fez um voto a Deus. Está no capítulo 1. No capítulo 2, a gente encontra aqui o cântico de Ana. Tem algumas traduções que diz é a oração de Ana, mas a minha aqui diz cântico de Ana. Então, o que ela fez aqui? Ela alegrou. Por quê? Porque Deus havia ouvido, ou Deus ouviu, ou Deus respondeu à oração dela. Irmão, e aonde que ela foi cantar? Aonde que ela foi alegrar? Ela alegrou no Senhor. Se fosse eu estava em Caldas Novas agora, naquela congresso das irmãs, quem estava ali observou a palavra de uma irmã, que me falou, eu não estou lembrando o nome dela agora, mas ela falou uma palavra interessante sobre comemorar e celebrar. E ela falou, comemorar é mais ou menos algo humano, do homem. Agora, celebrar é alguma coisa que a gente faz a Deus. É algo divino, é algo do céu. Então, comemorar envolve esse aspecto muito humano, muito homem. Essa festa desse aspecto. Agora, celebrar, eu acredito que aqui, Ana, depois de orar e obter a resposta, alcançar a vitória nesse pedido, nesse capítulo 2 é uma coisa linda esse cântico de Ana. Esse reconhecimento dela, essa adoração dela. E eu queria fazer uma observação com os irmãos. Como é que nós estamos reagindo depois da vitória? Qual tem sido a nossa reação depois da vitória? Nós temos adorado a Deus, adorado de verdade. Nós temos voltado, oferecido a Deus a nossa vitória, porque tem gente que alcança uma vitória na igreja e vai comemorar na praça. Alcança uma vitória aqui, vai comemorar no mundo. Irmãos, vamos comemorar na presença de Deus, ou vamos celebrar a Deus aqui na presença dele, é algo mais divino, né? Mais sagrado. Então, a oração de Ana, ela orou, foi chamada até de bêbada. Eu acho que ela orou, foi uma oração com tanto esforço, com tanta luta ali, que ela deixou transparecer o seu estado de espírito, a sua tristeza, todos viram. Mas o que ela fez? Ela, daí a pouco, quando ela alcançou a vitória em cima daquela oração, ela alegrou e alegrou na presença de Deus. Não saiu da presença de Deus para estar alegrando. Então, eu acho que há alguma coisa para a gente observar aqui. Irmãos, agora eu quero chegar num ponto aqui, que esse capítulo 4, eu já referi aqui algumas vezes, e eu li ele e ele falou muito comigo. O capítulo 4 fala dessa derrota de Israel em relação aos filisteus. Eu queria fazer algumas observações aqui com os irmãos. Israel estava numa época que, já disse que a época dos juízes foi uma época de sobe e desce, às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. E para ser pior do que está lá em cima e lá embaixo, é só plantar só embaixo. Porque na realidade, para ser pior, quando está lá em cima, embaixo, sobe e desce, tem uma posição que ainda é pior, planta só embaixo, não dá conta de nada mesmo. Israel vivia essa dificuldade. Então, eles enfrentam aqui, quer dizer, eu quero até ler aqui um pouco com os irmãos, aqui, e veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em encontro com a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afé. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens.
E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Eu quero que os irmãos atentem para isso aqui. Quem estava lá junto com a arca? Exatamente os 2. E no capítulo 2 a Bíblia relata os seus pecados, os pecados horríveis. Mas aqui, depois desse início de derrota, porque aqui ainda não foi a derrota, eles já estavam, manda buscar a arca e eles estão juntos. Então, Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Irmãos, a arca, ela foi construída lá no Sinai, foi um projeto de Deus, dentro das medidas de Deus, e a arca, ela era o símbolo da presença de Deus. Então, aqui a gente pode observar, isso aqui eu achei isso aqui é uma realidade que todo crente tem que observar. Essa arca, ela é o símbolo da presença de Deus. Eles vão à batalha a princípio. Não preocupam com a arca, não preocupam com Deus, não preocupam com o herdeiro, não preocupam com nada. Quando chega lá, perto dos 4.000 homens, aí eles vão recorrer. Corre lá para a arca. Aí busca a arca. Agora com a arca nós vamos vencer. Aí, nessa hora, isso aqui está no capítulo 4. Eles alegraram tanto, gritaram tanto, fizeram tanto barulho, que diz aqui no versículo 5, que até que a terra se estremeceu. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, porque a terra não estremece, mas dava a impressão de que a terra estava estremecendo, pelo barulho que eles faziam, e a confiança deles. Confiança em quem? Na arca. Mas estava com a vida do mesmo jeito. Os 2 filhos do Eli já tinham uma promessa, uma profecia de Deus, que Deus ia, na casa de Eli, ninguém ia ficar velho, exceto ele, que morreu com 98 anos, mas os outros não iam ficar velhos. E os 2, para que a prova do cumprimento dessa profecia, era a morte dos seus 2 filhos num só dia. Então, e eles estavam ali. Eu acredito que quando ouviram aquele barulho, deve ter falado: agora nós estamos com tudo. Irmãos, eu quero comparar esse texto exatamente com aquele que nós lemos aqui no início. Capítulo 7, quando Samuel exorta o povo ao arrependimento. Aqui, esse barulho, esse movimento, precedeu uma derrota tremenda. Observem aqui. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz tão grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos, ou da mão destes grandiosos deuses? Deus aqui com letra minúscula, porque era o Deus da visão dos filisteus, não era o Deus, o nosso Deus, não. Eles ouviram aquele barulho, eles tinham tanto conhecimento de Deus, tanta preocupação. Os deuses que livrou Israel lá dos egípcios, que mandou as pragas lá, é esses os deuses que estão com eles, e agora nós temos que preparar bem. Só que na realidade prepararam,
e feriram os egípcios com todas as... aliás, eu saltei aqui. E os filisteus atemorizaram. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens caíram naquela batalha, depois de todo aquele barulho, simplesmente porque trouxeram a arca. Mas Deus não estava ali. Ali era o símbolo da presença de Deus. E se Deus estivesse, eles não teriam perdido. Irmãos, isso é um alerta para cada um de nós. Não adianta nós estar com a vida meio desarrumada e vir fazer barulho pensando que Deus vai ouvir, que Deus vai livrar por causa disso. Não. Isso aí é um alerta, porque aqui vem a arca tomada, Ofni e Finéias são mortos. Isso aqui está um estrago na família do Eli. Morreram os 2 sacerdotes. Quando a notícia chega, Eli cai da cadeira, estava gordão demais, também comendo o sacrifício igual ele estava, tinha que engordar mesmo. Aí ele caiu de costa ali com 98 anos, quebrou o pescoço. A sua nora deu à luz um filho que teve o nome de Icabô, e quando o filho nasceu, ela nem teve voz para falar alto, mas ela ainda conseguiu falar Icabô, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Analise, irmãos, que momento triste na vida de um povo que era o povo de Deus. Um povo que tinha alcançado grandes vitórias, mas o procedimento, o comportamento levou-os a esse fracasso. Interessante é que, depois de todo esse barulho, pensando, se trouxesse a arca, estava tudo bem. Eu estava lendo isso hoje e pensando, quantos crentes eu já ouvi falar assim, pastor, eu vou batizar, porque depois que batizar eu vou ficar forte. Eu vou participar da ceia, porque depois que participar da ceia eu vou ficar forte. Irmão, ceia fora da presença de Deus é igual a arca na terra dos filisteus. Se vocês sequenciarem essa leitura aqui, vocês vão observar que daqui a pouco a arca é levada para a terra dos filisteus, ela passa por 3 lugares. E lá o que ela provocou? Tumores e uns ratos. Provocou um estrago tremendo. Então não adianta esses símbolos da presença de Deus. O que importa é a presença do Deus vivo, do Deus de Israel. E esse nós conseguimos, não é com barulho, não é com movimentos, é com arrependimento, com mudança, com quebrantamento. Aí sim, aí nós podemos reivindicar, buscar a presença desse Deus. Esse livro começa lá no capítulo 1. Ana buscando a Deus com muita sinceridade. Deus ouve a oração dela. Dá o filho. Esse filho, eu disse ainda há pouco que, com relação à mensagem mensageira, Samuel era um homem que a gente pode observar, ele adquiriu a credibilidade. A mensagem de Samuel era uma mensagem de credibilidade. Então, a igreja, irmãos, não adianta você falar assim, eu vou entregar o dízimo, e aí eu vou ficar forte porque entreguei o dízimo. Vou participar da ceia, eu vou ficar forte porque eu participei da ceia. Vou batizar, vou ficar forte porque eu batizei. Vou fazer isso, vou melhorar por essa razão. Irmãos, dobre o seu joelho, clame a Deus. Vamos lá no capítulo 7. Eu não tenho nem tempo, eu tenho aqui. Capítulo 7, aqui. E sucedeu desde aquele dia
que a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após si, clamando a presença da arca, com certeza. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eu vou continuar lendo aqui. E ouvindo, pois, os filisteus, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem foi que derrotou os filisteus aqui, irmãos? Deus mandou um trovão, só isso. Mas vocês já imaginaram que hora errada que os filisteus foram atacar Israel? Exatamente na hora que Samuel oferecia o sacrifício. Só isso. Chegou na hora errada. E diz a Bíblia que os filisteus nunca mais atacaram Israel na época de Samuel, no tempo de Samuel. Se vocês reconhecerem, vai encontrar isso. Então, não foi uma vitória só naquela hora, não. É claro que daí a pouco vocês vão encontrar Davi lutando contra Elias, essa história dos filisteus voltando, mas depois, noutra época, essa época de Samuel parou, cessou, acabou. Por quê? Eles vieram, Israel estava ali, Samuel oferecendo um sacrifício. Depois que ele havia pregado essa grande mensagem tremenda, levando o povo ao arrependimento, a uma mudança de coração, uma mudança de atitude. Vocês observam que os próprios israelitas, que lá atrás, junto com os filhos de Eli, estavam lá pulando e gritando, quando trouxeram a arca, aqui o que eles falaram? Observe aqui, quer ver? E não cesses de clamar ao Senhor. Foi eles que pronunciaram isso aí para Samuel. Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, não continua. E eles clamaram e os israelitas obteram a grande vitória. Irmão, isso não te ensina alguma coisa, não? Isso não nos ensina. O que nós aprendemos com isso? Eu já disse aqui que às vezes nós baseamos, mas vai dar ceia, pronto, estou pronto. Não, a ceia, irmão, para o crente fiel, para o crente que está na presença de Deus, ela com certeza, ela traz para ele aquela vitória. É claro que é uma vitória espiritual, mas eu acredito
que a ceia, para aquele que não está sabendo discernir o corpo do Senhor, para fazer parte dele, porque o corpo do Senhor é a igreja, para aquele que perdeu esse discernimento, eu volto a repetir, depois você lê esse texto, lê isso aqui, você vai encontrar a arca lá na terra dos filisteus quando ela foi tomada. E quando a notícia chegou para Eli, juntamente com relação aos seus filhos foi morto. Ele não aguentou em pé. Mas quando falou assim, a arca foi tomada, ele caiu. Caiu e morreu. A sua nora deu a luz fora do tempo e morreu também. Foi um desastre, acabou ali, um desastre na família. E aí os filisteus tomam a arca e levaram. Por onde ela passou, só foi problema. Só levou problema. Irmãos, eu podia falar aqui, esse texto oferece muita coisa aqui ainda. Por exemplo, quando os filisteus entenderam que eles não tinham estrutura para estar com a arca do Senhor, resolveram mandar ela de volta, e eles colocaram 2 vacas para levar a arca de volta para Bet-Semes, parece, e eles prenderam os bezerros, era a vaca que estava de bezerro novo, prenderam os bezerros, ajeitaram as vacas, colocaram o carro novo, colocaram a arca, colocaram 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porque ali tinha 5 príncipes, as 5 cidades, ali entre os filisteus se foi prejudicada, foi derrotada nisso aí, com relação a essa presença da arca. E quando soltaram as vacas levaram a arca exatamente para o local que deveria levar, sem ser guiada, sem ser. E todo mundo que já mexeu com vaca sabe que vaca, se prender o bezerro, ela não sai de perto. Mas quando Deus manda, pode prender o bezerro que ela vai, Deus determina. É Deus que leva. Foi Deus que levou para levar a arca de volta para Israel. Então, irmãos, nesta noite, eu quero que procure tirar proveito deste texto, leia esse texto, observe aqui, é um texto que ele mostra Israel um longo tempo dentro da história de Israel. Não é um tempo curtinho. Eu procurei, porque na verdade aqui tem esses pontos, eu queria falar com relação a alguns deles aqui, nesses capítulos, nos 8 capítulos, até Israel pede o mundo. E ali foi os últimos juízes, foi Abias, filho de Samuel, e também o outro foi Joel. Samuel foi o antepenúltimo, aliás, o penúltimo, e esses 2 foram os últimos. Parece que a gente entende aqui que foram os 2 na mesma época. Então, irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa vitória é a presença de Deus na nossa vida. É uma vida com Deus. Não é aquilo que é aparente, não. Não é aquilo que parece ser, não. É aquilo que realmente é. Não adianta alguém levar o nome de sacerdote de Deus está com o óculos de Finés lá no capítulo 1. Porque no capítulo 2 foi chamado de filho de Belial. No capítulo 2 a Bíblia relata os pecados deles. No capítulo 4 eles morrem. E não adianta. Agora, quando Samuel chama o povo, leva o povo ao arrependimento, prega a mensagem do arrependimento, Israel alcança a vitória. Não precisa nem usar a espada, não precisa nem usar cavalos e carros, mas eles alcançam a vitória simplesmente no trovão de Deus. Vamos buscar esse trovão de Deus para a igreja, irmãos? Esse livramento de Deus para a igreja, para a verdadeira igreja do Senhor. Porque se você for olhar os escândalos, os problemas, hoje o irmão estava me informando aqui, que alguém foi pedir um culto, uma casa para dirigir um culto, eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem. A pessoa foi pedir uma casa para dirigir um culto, e a dona da casa falou, não, eu acompanhado os noticiários aí, e não deixo não. Agora, você
fatos esporádicos, são alguns que às vezes vê assim, porque eu acho que agora nós estamos vivendo um momento, aquilo que a Bíblia está falando lá, porque a Bíblia diz que ai daqueles pelos quais veio o escândalo. É melhor que eles amarrassem pedra de moinho, né? Outra linguagem mais simples, e lançassem dentro do mar. Mas a Bíblia diz que é necessário que o escândalo aconteça. Por quê, irmãos? Por que é necessário acontecer escândalos? Eu acho que vocês... O que é? Eu acho que é uma maioria, os irmãos aqui pronunciaram, mas uma maioria, eu queria que você lembrasse disso, colocasse isso no seu coração. Irmãos, quando acontece escândalo, isso é necessário. Por quê? Eu queria ouvir vocês mais uma vez. Por quê? Para aqueles que são sinceros se manifestem. É hora da igreja manifestar. Você quer manifestar com os sinceros, irmãos? Em meio ao mundo que nós estamos vivendo hoje, não é tempo. Pode ficar firme, pode acontecer a perseguição, pode acontecer as críticas, mas levante a cabeça, porque a nossa redenção está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Isso eu tenho plena certeza e convicção. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus, Ele, com certeza, Ele fale aí em cada vida, em cada coração. Procure chegar perto de Deus. Ore a Deus. Dobre os seus joelhos. Confesse os seus pecados. Clame por misericórdia. Busque essa misericórdia de Deus. E eu tenho certeza que se você buscar com sinceridade, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai te abençoar, Deus vai te esclarecer, Deus vai te responder a oração. Eu estava falando hoje, até com a minha família aqui, com a minha neta, minha filha, minha esposa, estava conversando ali hoje, e assim, às vezes nós oramos, eu nunca vi ninguém orar de outra forma. A gente sempre ora para Deus tirar os problemas lá dentro da gente. Deus não tira. Não adianta orar que Deus não tira, não. Deus resolve responde aquela oração específica, que a gente orou, Deus curar uma enfermidade, para Deus fazer isso, resolve, tá certo. Mas vivendo no mundo dos problemas não tem jeito, porque é uma palavra de Deus. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Então Jesus não ia mentir, vocês acham que ia? Então essa vida nossa, essa luta nossa é uma aflição. E Jesus não ia mentir, não ia enganar, mas ele falou isso aí com muita segurança: no mundo tereis aflições. Então é tempo de aflições. Embora que nunca houve uma época que o verdadeiro servo de Deus vivesse uma vida totalmente tranquila, porque é a visão de Jesus. No mundo tereis aflições. Todo cristão, todas as épocas, Deus no mundo. Então no mundo tem aflição. Então não adianta você chamar alguém de segredo: não, irmão, vem ficar crente que acabar as aflições. Não, Senhor, vai continuar. Só que tem uma coisa: Deus está com você. Você é um vitorioso em meio às lutas, mas é um vitorioso. Você, irmã, é uma vitoriosa. Mesmo em meio a essas lutas que você está vivendo, você é uma vitoriosa. Deus está te dando vitória. Você pode levantar a cabeça e falar com toda segurança: eu estou vencendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. E eu quero transmitir aqui os avisos. E logo em seguida estaremos orando para terminar nossa reunião, né? Então quero pedir os irmãos diáconos, diaconistas, para tirar a oferta. Essa oferta de sempre ela é repassada para alguém que não ajude. Graças a Deus. Então eu quero avisar os irmãos que amanhã, quarta-feira, nós temos aqui um culto de oração na direção da equipe da Laia de Cristo. É um bom momento você vir para cá, irmão, clamar a Deus, fazer aquilo que Samuel levou o povo a fazer no capítulo 7 ali, de 1 Samuel. Bom momento, você vir dobrar os joelhos. E na quinta-feira, o departamento infantil.
Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, nós teremos a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, grande culto de louvor e adoração a Deus. Quero pedir toda a igreja, né? Vamos estar aí cultuando a Deus. Então, uma oportunidade que Deus tem nos dado, por que essas oportunidades? Todos os dias, a partir das 5 horas, estamos aqui também orando a Deus, buscando a Deus. É também um bom momento que nós estamos aqui clamando, pedindo essa misericórdia. Como, Salvador, quem sabe é aquele pecado que você não tem dado conta de deixar, aquele problema que você não tem conseguido seguir, é aquela dificuldade que você está tendo, é aquela dificuldade que às vezes você está vivendo com a família. Vem para a oração. Vem para a oração, vamos buscar a Deus. Eu estava observando essa oração de Ana hoje, pensando o seguinte, irmãos. Por que Ana estava orando? Porque ela era estéril, ela não tinha filhos. Agora, quem proporcionou a ela a vitória do filho? Depois, inclusive, ela teve mais 5 filhos. Depois de Samuel. Pelo que a gente entende, ela teve 6 filhos. Por que ela? Quem proporcionou isso a ela? Foi Deus. Agora, Deus não sabia, antes dela orar, que ela precisava ter filhos, que ela era insultada pela sua, podemos dizer, uma concorrente. Com certeza Deus sabia. Por que Deus esperou que ela orasse? É porque Deus quis assim. E eu tenho certeza que o seu problema, sua luta, Deus já sabe desde o primeiro momento que você começou a passar. Mas você sabe por que Ele não resolveu muitos deles? Porque Ele quer te ver orando na presença dEle. Quem sabe é a única forma que Ele tem de te colocar perto dEle. Quem sabe é Deus te colocando perto dEle. É possível que seja isso. Porque às vezes no momento de vitória, como eu falei aqui nessa noite, às vezes você vai comemorar lá fora. Se Ele te dá uma grande vitória, você vai comemorar lá fora. Quantas pessoas você não conhece aqui? Eu acho que todos vocês conhecem isso. Alguém que consertou a vida, ajeitou a vida num momento de luta, no momento da adversidade, no momento da enfermidade, no momento do problema. Ele ficou crente só. Aí quando ele sarou, quando ele melhorou, quando a situação financeira melhorou, ele viu. Tem muita gente desse jeito, né? Então, Deus às vezes demora de te responder para te ter perto dele. Deus nos abençoe. Nós já transmitimos aí os avisos. Vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus por essa reunião nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero louvar, orar, eu quero dar graças, Pai, por esta noite tão abençoada, a vida dos seus filhos que estão, por aqueles que deixaram aqui os seus lares, o descanso, meu Deus, para estar aqui cultuando o teu nome. Recompense a eles. Eu sei que o Senhor tem falado, o Senhor tem abençoado, mas te peço que o Senhor continue recompensando a todos, meu Deus. Pai Senhor, abençoe a nossa semana de trabalho, todas as reuniões, toda a vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. Abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Sai quinta-feira. Sai quinta-feira. Sai quinta-feira. Vai ficar um tempo. Pega a pasta. Pega a pasta. Depois da hemorragia eu tô. Mostra, dá conta, né? Ai, que delícia. Para de fazer. A mídia precisou. E sai quinta-feira. Sai quinta-feira. Não, sai quinta-feira. Ai, pegou meu celular? Ai,
terceira.